Bem-vindos então à nossa aula de hoje, né? Nós vamos tratar dos assuntos referentes à linguagem de definição de dados, continuar nesse assunto, né? Nós falamos um pouquinho sobre a tabela, como criar nossas tabelas na aula passada. Eu vou dar uma relembradinha, né? E aí nós vamos continuar fazendo então as nossas atividades aí. E agora falando um pouquinho sobre outros comandos do DDL, né? Então vamos lá, na aula passada nós criamos esse código aqui, né, onde nós podemos então criar uma base de dados, né, create database. Então o comando create ele serve para criar elementos elementos importantes do nosso banco de dados, como criar uma base de dados, criar uma tabela, né. Então create database cria uma tabela. Esse if not exists, né, próprio tradução do inglês aí, se não existir, né, se não existe a database, né, a base de dados Studio, ele vai ser criado. Depois de criado, nós vamos usar ele. Então, use Studio, né? Usar Studio e está mandando criar. Esse comando é para a gente recriar toda a nossa base de dados de uma só vez. Como eu recomendei na aula passada, quando a gente vai criar alguma coisa, nós vamos criando num arquivo de texto à parte, pode ser aqui no Notepad++, que o Notepad++, né? Nós podemos criar ele e aí nós vamos só copiar e depois ir executar lá pode ser inclusive na linha de comando mesmo do MySQL, como nós estamos fazendo até então, ok? Então vamos lá, relembrando então, né, nós temos alguns comandos aí que fazem parte da DDL. Vou mostrar aqui para vocês, né? A linguagem SQL ela é dividida, eu falei na aula passada, nessas duas, né, DDL e DML. Tem outros, né, como eu disse, vários autores dividem ainda mais essa linguagem com DCL e TCL, né? Que na verdade então é o que? O DDL então é a Data Definition Language, que é essa que nós estamos trabalhando aí, que engloba alguns comandos. Esse create nós vimos na aula passada, né? Nós vamos dar uma repassadinha rápida nele. O alter, que é para alterar, né, a estrutura de uma base de dados ou de uma tabela, né? O drop, que é para deletar, excluir o objeto definitivamente da base de dados, né? O truncate, esse truncate ele remove todos os registros, ele deixa a tabela zerada, digamos assim, né? Ele devolve a tabela ao estado original sem nenhum registro, né? E o comment, que é para você adicionar um comentário, isso aqui nós nem vamos ver. O rename, né? Rename também a gente pode renomear, mas através do alter dá para a gente renomear algumas coisas também. Então nós vamos ver basicamente melhor, né, na verdade, esses três comandos iniciais aqui. Esse truncate é bem simples, né? Truncate, aí o nome é truncate table, né? Truncate table, e coloca lá o nome da tabela que eu quero truncar, né? Ou seja, limpar. Então é bem simples, não tem muito segredo nisso. Se eu quiser truncar uma base de dados, truncate database, o nome da base de dados que eu quero truncar, vai zerar a base de dados no caso. Então isso faz com que ele exclua todos os elementos que tem ali dentro, certo? Então ele vai zerar. Se eu fizer um truncate na minha database, vai excluir as tabelas, vai excluir tudo, né? Se eu der um truncate na minha tabela, ele vai excluir, ele vai limpar, né? Deixar a tabela como forma original, não vai excluir a tabela, mas vai limpar a tabela. Então vamos lá. Depois, esse é então o que nós vamos ver hoje. A próxima aula nós vamos ver o Data Manipulation Language, que é essa linguagem de manipulação de dados. Nós não vamos ver o Select na aula que vem. Nós vamos ver basicamente o Insert, Update e Delete, né? Que é os três comandos iniciais. Depois nós vamos ver o Select à parte, que esse aqui é um comando que mais importante, digamos assim, da base de dados, que é o que vai recuperar os dados para a gente. Então nós vamos ver mais para frente, né? Os outros a gente não vai ver, né, por enquanto. Depois se sobrar um tempinho a gente vai ver futuramente, né? Tem alguns aqui que nem são do MySQL, então a gente nem vai utilizar. Mas os principais são esses quatro aqui mesmo, né? Principalmente na aula passada, na aula que vem esses três. E para frente ainda vamos entrar no Select, vamos ficar um bom tempo no Select, ok? E a DCL, que é a linguagem de controle de dados, isso daqui é mais para gerenciamento do SGBD como um todo. A gente pode até comentar sobre ele, falar algumas coisas, mas ele não não faz parte do nosso escopo das disciplinas que
tem mais a ver um pouquinho, claro, com o banco de dados 2, talvez, né? A gente vai trabalhar um pouquinho isso, porque isso aqui está mais com gerenciamento de usuários e garantia de privilégios no banco e coisas relacionadas à administração do banco de dados em si, ok? E TCL também tem a ver, agora TCL não, TCL é linguagem de controle de transações. Linguagem de controle de transações, isso aqui é importante, né? A gente vai provavelmente falar sobre isso no banco de dados 2 também, que é commit, rollback, save point, set transaction, né? Iniciar uma transação, aqui para concluir uma transação, aqui para voltar, rollback é para desfazer as alterações, mas a gente vai ver isso futuramente, né? Então, é só para introdução aí, vamos começar então falando, voltar, né, no nosso assunto, na criação das tabelas então da base de dados, e nós vimos até agora, a gente fez isso aqui, né? Na aula passada, então nós chegamos até criar até uma tabela participa. Então, para criar uma chave primária, nós podemos colocar primary key na frente, como nós estamos colocando aqui, e pode ser criado embaixo também. Eu vou mostrar depois logo aqui abaixo. Então, a chave primária é isso. Os tipos de dados, nós falamos sobre eles na aula passada também. Se tiver dúvida, dá uma olhadinha lá, né? O que mais? Aqui nós temos aqui, ó, a palavra not null. Esse not null indica que aquele campo não pode ficar nulo, ou seja, não aceita valores em branco, né? Não posso deixar de informar valor para esse campo. Então, se eu quiser colocar essa restrição, coloco not null. Okay? Aqui, para criar uma chave estrangeira que liga uma tabela a outra, eu vou colocar aqui esse comando foreign key, né? Ou seja, chave estrangeira. O nome do campo que é chave estrangeira na tabela, que é CPF do autor, nesse caso, dessa tabela aqui, né? E na frente eu vou colocar a palavra reference, que é onde que ele vai referenciar, e o nome da tabela que ele está referenciando, que no caso é a tabela autor, aqui, né, aqui em cima, e o nome da chave primária da tabela que eu estou referenciando. Nesse caso é CPF autor também. Ó, não necessariamente tem que ser o mesmo nome, ok? Então, na tabela prêmios concorridos mesmo, poderia ter assim, FK, né? FK para dizer que é uma chave estrangeira, FK no CPF autor, né? Então poderia ser modificado aqui. Então, se eu quisesse que fosse assim, por exemplo, ó, FK CPF autor, né? Poderia ser. E aqui eu só colocaria assim de novo, ó, FK CPF autor, certo? Então, não necessariamente tem que ser o mesmo nome. Aqui eu deixei o mesmo nome, mas não é obrigatório. A outra forma de a gente criar uma tabela, né, um campo auto-incremento no MySQL, nesse caso, específico MySQL, coloca o seu auto-incremento na frente. Isso aqui eu estou dizendo, então, que vai existir um campo para filme chamado idFilme, né, do tipo BigInt, e é uma chave primária e vai ser auto-incrementada, ou seja, vai ser gerado automaticamente os valores. A tabela participa, nós vamos ver então a outra forma de a gente criar a chave primária. Então aqui eu criei a chave primária, coloco na frente, ele já entende que é a chave primária para mim. Se eu quiser criar depois, às vezes eu tenho a figura da chave primária composta, quando eu tenho essa figura da chave primária composta, como é no caso daqui, eu posso definir posteriormente. Olha só, idFilme, BigInt, CPF autor. Então esses dois campos vão ser a chave primária composta da tabela participa. Dessa forma, então, foi criado os campos, depois embaixo definido, primary key, idFilme, CPF autor. Então, coloca esses dois campos, né, separados por vírgula, para dizer que ele faz parte da chave primária composta. E as chaves estrangeiras, da mesma forma que eu falei anteriormente. Então, idFilme, olha só, ele é chave primária e ao mesmo tempo ele é chave estrangeira, referenciando a tabela filme. Aqui também, ó, o CPF autor, ele é chave primária de participa, mas também está referenciando a tabela ator, ok? Então, nesse caso, nós temos uma chave primária composta que é também chave estrangeira, né? A tabela participa, conforme o modelo que nós vimos na aula passada. Deixa eu dar uma olhadinha se esse modelo está por aqui. Eu tinha aberto ele. Tinha aberto ele em algum lugar. Eu não sei, eu acho que eu devo ter fechado ele aqui. A gente tinha esse modelo, né? Na aula passada a gente viu esse modelo. Ele está aqui, né? Vou dar abrir ele rapidinho aqui só para a gente dar uma olhadinha nele, né? No modelo. Então, o modelo está aqui. Então, essa tabela participa, nós criamos, né? Criamos a tabela autor, prêmios concorridos, foi criada, né?
colocando a chave estrangeira de prêmios concorridos para ator, né? Aí nós ficamos de fazer a tabela filme, nós criamos, só que a gente não criou uma chave estrangeira para roteiro, né? Nesse caso aqui. Então nós vamos ver, então, vamos fazer esse processo em roteirista, roteiro e filme, né? O filme, acho que a gente nem criou a tabela filme, criou? Deixa eu dar uma olhadinha se a gente criou a tabela filme, criou, né? Criou, só que criou ela menor do que ela realmente seria, né, no caso. Então, essa tabela ela está menor, né? Nós criamos só para dar um exemplo mesmo, né? Como a gente falou na aula passada. Então, nós vamos ver então agora, né, como nós vamos colocar o restante das coisas aqui, né? Aqui nós podemos começar então por roteirista, depois roteiro, depois filme, né? Eu vou fazer essa criação dessas 3 tabelas, porque aí nós... Aqui que vai entrar também a questão do diretor, né? Diretor, por sua vez, depois vai ter que criar a tabela do telefone. Deixa eu pensar aqui numa outra forma mais interessante aqui, né? Tá. Vamos, para adiantar as coisas aí, vamos fazer só as alterações aqui. Depois da outra aula eu posso colocar a resolução, né, dessa atividade aí, mostrar para vocês então a resolução, né? E não vamos criar não, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito grande. Eu não estou querendo ficar com os vídeos muito enormes, né, para vocês, não ser cansativo. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá no nosso código, né? Nós fizemos já isso aqui na aula passada. Para que a gente veja o que a gente fez, já foi criado. Então a gente não precisa criar novamente. Não sei que queira fazer, né? Mas o que a gente precisa fazer? Então nós vamos abrir o nosso champ, nós já falamos sobre ele na aula passada. Se quiser instalar o MySQL como serviço, beleza. Mas se quiser só para vocês testarem aí, instale o champ, né? O champ ele tem algumas coisas a mais, mas a gente não vai estar usando o tempo todo. A gente só vai dar um start quando a gente precisar utilizar. Então, tipo, quando a gente instala, ele vem assim, né, um painel de controle e tem as ferramentas. Só que estão todas paradas, né, não está nenhuma funcionando como serviço. Eu vou dar um start então, no meu MySQL aqui. Beleza, então ele startou. Tem o shell dele aqui, né, o shell aqui no lado, para abrir então um CMD, digamos assim, né, para o champ. Beleza? E agora então nós vamos entrar no MySQL ou no Maria, né, DB, que nós já falamos também, que é uma versão gratuita aí, versão livre, né, do MySQL. O MySQL foi comprado pela Oracle, não é? Foi tirada a questão da liberdade, né, do livre, né? A gente pode ainda instalar, mas a gente não pode usar comercialmente, por exemplo. Então vamos lá. Então vamos colocar aqui o comando para entrar MySQL menos o nome do usuário, né? No caso, quando a gente instala, ele já vem com o usuário root. E se eu colocar uma senha, eu tenho que colocar assim "-p" depois, né? Se não tem senha, eu posso fazer assim e já entra. Mas eu vou colocar o "-p" só para vocês verem então. Aí que viria a senha do banco, né? A senha que eu coloquei para aquele usuário. No caso, nós vamos colocar... Está vazia, está sem senha aqui, é só para a gente testar. Então vou dar um Enter. Ele entrou, ok. Então tá, quando aparece aqui, né, MariaDB, né, e aqui dentro do colchete é o banco de dados selecionado, não tem nenhum. Vamos saber quais os bancos de dados eu tenho, quais as bases de dados eu tenho. Então show databases, mostra as bases de dados. Eu tenho várias aqui de outras aulas, de outros momentos aí. Nós criamos na aula passada esse estúdio aqui, né, estúdio com esse mudo. Então essa é a base de dados que nós criamos. Então, nós vamos mostrar ela. Então vou acessar ela, vamos colocar use studio. Beleza, então a base de dados foi acessada, né, foi escolhida, foi colocada dentro do colchete. Agora se eu quiser ver as tabelas, show tables, né, show tables mostra as tabelas. Então foi criada essas tabelas aqui na aula passada. Beleza, eu quero ver a estrutura da minha tabela. Vou colocar desk. Então, desk ator, por exemplo. Desk ator, ele vai mostrar a estrutura da tabela ator. Então, aqui, ó, CPF ator é big int, ele não pode ser nulo, é chave primária, né, é chave, né?
e não tem valor default e não tem nenhuma configuração extra. Idade é do tipo TeenInt, só 4 caracteres, tá? 4 números vão ser aceitos. Então, é um ano, né? Poderia ter colocado como year também. Poderia ser o tipo de dado year, né? Ele pode aceitar nulo, ou seja, pode deixar o campo em branco, nome artístico, um varchar, né? Nós falamos sobre esses caracteres variáveis aqui, ou seja, se eu usar 10 caracteres, eu só vai ocupar 10 caracteres na memória, né? Um pouquinho mais de 10, 11, acredito também. Se eu colocar como char, então ele vai, se eu ocupar só 10, ele vai mesmo assim alocar 100 espaços na memória lá para colocar esse número. Então o varchar ele tem essa facilidade, né? Onde eu não sei a quantidade de dados certinha, né? Eu posso colocar o varchar. Se souber, se for um nome fixo, eu posso colocar char. Por exemplo, eu colocar lá char F I ou M, né? Para colocar lá, por exemplo, sexo, char, aí coloco dentro da aspas 1, né? Aí só aceita um caractere, poderia ser. Beleza. Então, nós fizemos isso. Eu quero ver, se eu quiser ver outras, vou colocar desk participa. Né? Então, tem a descrição do participa. Aqui está em chave primária, ao mesmo tempo ela é chave estrangeira, né? Falamos sobre isso depois. E nós colocamos o cachê da pessoa na participação daquele filme como um decimal 7,2, né? Que é um número real. E é o melhor número real que tem. A gente pode usar o float, o double, mas eles têm alguns problemas de conta às vezes. Então, decimal é um bom tipo de dado para a gente utilizar, ok? Então, ele pode aceitar nulo e não é chave, né? Então, nós temos essa estrutura. Aí, pessoal, como nós falamos, o create nós falamos bastante na outra aula, não cabe aqui ficar falando mais. Então, nós vamos ver, então, o comando alter, né? Para alterar os nossos campos. Então, para alterar os nossos campos, nós podemos utilizar... deixa eu trazer isso para cá de novo. Para alterar, nós vamos usar o comando alter. Né? Nós temos o comando alter para fazer isso. Então, aqui na W3 Schools, nós temos o SQL. Esse SQL W3 Schools, que, embora ele tenha algumas coisas que acaba atrapalhando um pouquinho, mas eles tentam fazer uma forma de você entender o SQL em vários SGBDs. Então eu achei que ia ser interessante porque você pode ver outras formas em outros bancos de dados também, né? A gente não ficar preso apenas ao MySQL, embora seja o mais utilizado livre que a gente tem. Mas é uma possibilidade aqui que ele ensina um SQL mais genérico, né? E coloca algumas as diferenças que tem entre os bancos. Então, o DDL, né, como nós vimos aqui, nós vimos no DDL aqui, nós temos os comandos aqui, né? Nós vimos os comandos que nós temos, que é o alter, drop, truncate, né? Então nós temos essas funções, esses comandos aqui. Um dos principais é o alter, né? Então como que funciona a sintaxe do alter? Sintaxe é alter table, o nome da tabela, né? E aí vou mudar algumas coisas na minha tabela. Então vamos ver aqui. Aqui nós temos para baixo aqui na SQL Database, nós temos o alter table aqui. Fala sobre create, né? Que nós vamos fazer o alter table. Então, olha só, para alterar uma tabela, né, nós vamos usar o alter table. Por exemplo, eu fiz uma tabela, só que eu esqueci, né, ou então futuramente eu quero adicionar mais uma coluna na minha tabela. Então, eu posso utilizar esse comando aqui, alter table, o nome da tabela, add, né, de add, de adicionar, coloco o nome da coluna e o tipo de dado dessa coluna. E alguma restrição que eu quiser também colocar na frente, certo? Então eu posso fazer isso, né? Então vamos fazer isso lá na nossa prática aqui, olha só. Então aqui vamos supor que no participa eu quero adicionar vamos ver aqui o que eu faço aqui, né? Vamos pensar em um outro lugar aqui. Vamos pensar aqui no ator, né? No ator eu quero adicionar o campo telefone do ator, tá?
telefone do ator. Então eu tenho essa estrutura e quero colocar o telefone do ator. Então vamos lá. Então o comando vai ser alter table ator, né? Add, né? Adicionar. Lembrando que eu estou colocando os comandos aqui SQL maiúsculos só para destacar os comandos SQL, não que vai fazer diferença, porque ele não é case sensitive, né? Então adicionar telefone e o tipo de dado. Vamos colocar aqui, vai ser achar ou char aqui, né? O tamanho dele, vou colocar maiúsculo também, que o tipo de dado faz parte do comando SQL, né? Achar, colocar tamanho, sei lá, 69, aí não se pouco que coloque o parênteses, o tracinho, né? Então, não sei o que, 4, 9, 14, né? Vamos colocar aqui 15, sei lá, né? Beleza. Então, fizemos isso, né? Adicionamos uma coluna. Quero colocar, por exemplo, que é not null, quero que seja obrigatório colocar esse telefone, então posso colocar aqui também, not null, é restrição. Daqui para frente seria a mesma coisa de adicionar uma coluna, certo? Daqui, ó, do telefone, né? Depois do add, eu vou a mesma coisa de quando eu defino lá no momento da criação, coloco o que eu quero fazer para adicionar, né, quais os dados que precisa para aquela coluna. Tipo de dado, pode colocar restrição na frente também. Então vou dar um Enter. Beleza. Então, quando deu query OK, significa que ele alterou. Vamos ver se realmente alterou. Vamos colocar um desk aqui. Desk ator. Ó, então adicionou telefone, ó, não é nulo, já está aqui, né, restrição. Então foi adicionado uma coluna na tabela ator. Certo? Então para adicionar é bem simples, né, como vocês viram. O comando é esse daí, né? Alter table autor. Vou só chegar aqui um pouquinho para cima para vocês verem melhor. Então, ó, alter table, o nome da tabela, né? Add, o nome do coluna que eu quero adicionar, o tipo de dado e se tiver alguma restrição, coloca aqui na frente, né? Então, bem tranquilo de fazer. Então, essa é a forma de adicionar uma coluna. Para excluir uma coluna, tem alguma coluna que não quero mais usar. Quando eu deletar essa coluna, claro que ele vai deletar, né? Se tiver dados, ele vai ter problemas para deletar, ou então vai dar uma mensagem, né, para você dizendo que não vai deletar. Mas geralmente ele deleta e exclui todos os dados daquela coluna. Então simplesmente coloco o drop, né? Drop e vou excluir. Então como que eu faço aqui? Eu venho aqui, né? Vou excluir aquela mesma coluna, telefone. Então ao invés de add, né? Eu vou colocar o drop. Então drop telefone. Opa. Não precisa, né, colocar o tipo, né? Só vou colocar a coluna que eu quero excluir. Então ele fez, o comando tá aí, né? Deu certo. Ele excluiu lá então a coluna telefone para mim. Então alter table ator drop telefone, ok? Então para adicionar o add, para excluir drop. O que mais lá? Nós vamos ver então que nós temos, se eu quiser mudar o tipo de dado, né? Quiser modificar a tabela, né? Olha só, para alterar um tipo de dado na coluna, né, na tabela, nós podemos usar essa sintaxe aqui. Alter column, né? Alter table primeiro. Aqui, olha só, ele está falando do tipo, dos tipos diferentes. No SQL Server e no MySQL Access, no Microsoft Access e também no Postgres SQL, nós vamos fazer esse comando aqui, alter table, alter column, coloca o nome da coluna e o tipo de dado, certo? No MySQL e no Oracle, então nós vamos usar o alter table, né? E o modify. Então esse aqui, ó, esse comando não é alter column, é modify column, né? E modificar coluna e coloca o nome da coluna e o tipo, certo? Então aqui no MySQL vai ser esse comando. Lá no outro, né, no SQL Server, por exemplo, vai ser esse comando aqui. Então vamos lá, nós vamos fazer isso. Vamos fazer o seguinte primeiro. Aqui nem fala, mas se eu quiser alterar o nome da coluna, né? Se eu quiser alterar o nome da coluna. Ah, não gostei do nome dessa coluna, então eu quero alterar.
como é que eu faço? Vamos supor aqui que eu quero colocar a idade ator, não idade mais. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou usar o alter table mesmo, alter table ator, né? Aí eu vou usar aqui o change, olha só, o comando change para poder alterar o nome daquela coluna que eu quero ali. Vou colocar, por exemplo, idade e espaço, idade, e aí vem o nome da coluna, idade, ator e o tipo de dado. Vai ser o year, vou colocar year. Será que vai funcionar? O year? Beleza, funcionou, né? O year é só o ano, né? Um ano. Então, na verdade, o year ele é para colocar ano, né? Eu coloquei errado, mas só para a gente ver a questão da alteração, né? Então, vamos ver se realmente alterou. Vou colocar aqui, né? O desk ator. Beleza, então aqui nós temos a idade ator, ficou, né? Ficou year aqui, certo? O tamanho ficou certo, mas ele vai aceitar números, número como se fosse um ano, né? Então, vai 1900 alguma coisa, né? Então pode dar problema na hora de inserir os dados. Vou voltar novamente, quero alterar novamente, então eu vou mudar de novo. Alter table ator, change idade ator, vou voltar para a idade de novo. Opa, idade de novo. E o tipo é tiny int, é isso? Beleza. Então, vamos ver aqui então desk de novo, desk ator. Beleza. Então, ficamos nessa agora, né? Com idade tiny int, ok. Então, para alterar, né, o nome é assim. Quero mudar só o tipo de dado. Não quero que seja tiny int. Vamos supor que um belo dia lá eu descobri que vamos mudar outra tabela aqui, né? Não, show tables de novo. Eu quero, deixa eu ver o diretor. Ou filme, né? Desk filme. Tá. Então, aqui tem até os extras, né? O auto-increment aqui. Ao atualizar corrente, né, ele vai pegar o tempo corrente. Então, vamos lá. Aqui é o padrão, tá, pessoal? Pegar por padrão o tempo atual, né? E quando atualizar, pegar o tempo atual também. Mas é só porque eu coloquei timestamp no tipo lá, ok? Mas vamos lá, vamos continuar então. Eu quero ver o seguinte, eu descubro futuramente as coisas, a inflação começa a ficar terrível aí, né? E esse decimal 9.2 já não é suficiente. Vamos supor que começa a crescer demais, eu preciso de 10 números antes da vírgula, não 9 mais. Então eu quero alterar esse tipo de dado. Então como que eu faço? Vamos lá, então a gente coloca assim, alter table, filme, né? O nome da tabela que eu quero alterar. Aí nós vamos colocar a palavra, né, reservada modify, né? Modificar, 2 Fs, não, né? Tá, eu acho que é assim. Se não der certo, aí eu sei onde que eu errei, né? Então, modify, vou colocar modificar. Então, o orçamento, né? Coluna orçamento. E aí, vou colocar o tipo de dado. Decimal. Vamos colocar aqui agora 10 ou 12, né? 12,2. 12,2. Beleza? Vou ter vírgula. Beleza, ele alterou. Será que alterou mesmo? Então, desk filme. Olha só, então passou agora a decimal 12,2 aqui. Então, para alterar, né, qualquer coisa na minha tabela, inclusive adicionar, restrições, not null ou alguma outra restrição, ó, alter table filme modify orçamento decimal 12.2, eu colocaria espaço not null, certo? Então, simplesmente fazendo assim, a gente vai alterando as nossas tabelas. Alter table filme modify, né, dessa forma aqui, ok? Esse é o comando alter. Acho que já chegamos aqui ao final do comando alter, né? É por aí mesmo, né? Acho que não tem muita coisa para a gente ver mais. O add nós já vimos para adicionar uma
uma coluna, né? A gente adiciona, coloca o tipo de dado, já falamos sobre isso. Mudar o tipo de dado, nós já falamos também, né? Aqui no caso está falando do SQL Server. Se eu quiser excluir uma coluna, como já falamos também, o drop, né? Vou colocar o drop. Não preciso nem colocar o column, isso aqui é do SQL Server mesmo. A gente coloca só o drop lá, já viu que funciona, né? O add vai funcionar drop da mesma forma que o drop, ok? Então esses são os comandos, pessoal, DML, né? São ó, DDL, né? DML na próxima aula que nós vamos estar falando, né? Os comandos DDL, então resumidamente seriam esses daí, né? Colocando o create, né, para criar a tabela, o alter para alterar. Se eu quiser drop, né, quer dizer, excluir, ou truncate também são outros comandos. Então vamos ver então o truncate film, vamos ver o que ele faz então. Ó, truncate table film. Ele deu erro. Olha só, ele não pode truncar a tabela, referenciar. Olha só, isso aqui é interessante, né? É bom a gente ver as restrições que o SGBD coloca. Olha só, restrições que o SGBD mesmo é capaz de trabalhar. Então aqui que tem um errozinho 1701, que é o que? Não pode truncar a tabela referenciada em uma chave estrangeira. Então ele está sendo referenciado pela tabela participa. Certo? Então, aqui, o nosso filme está sendo referenciado pela tabela participa. Então, se ele está sendo referenciado pela essa tabela participa, ele não pode ser excluído, né? Não pode ser truncado, né? Porque ele vai excluir todas as referências aqui, ok? Então, eu teria que começar pela tabela participa. Vamos ver se ele consegue truncar para a tabela participa. Participa. Truncou a tabela participa. Vamos ver como é que ficou a tabela participa. Beleza, ó. Então ele trouxe, ele ficou truncado aqui. Deixa-me ver se eu consigo mostrar as constraints, né? O que eu tenho aqui. Show constraints. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui as constraints. Opa. Não, talvez seja. Tá, eu vou verificar então como eu faço para mostrar os constraints dessa tabela aqui para a gente ver, porque aqui aparentemente ficou tudo ok, mas eu não sei se ele, né, nós vamos ver se ele removeu as referências aqui, mas eu acredito que não, acredito que ele só fez um constraint. Vamos truncar agora, né, truncar filme. Não, truncar filme ele não aceita mesmo, tá? Está sendo referenciado. Então ele só aceita as tabelas que fazem referência, não aceita tabelas referenciadas por outra tabela. Truncate, então ele não permite que isso aconteça, né? Ok, para excluir, né? Eu quero excluir uma tabela. Se eu for excluir a tabela filme, olha só, vou excluir porque eu tenho ela lá pronta de novo, né? Mas não seria bom de excluir assim, né? Drop table filme. Vamos ver se ele vai aceitar. Acho que não, porque ele está sendo referenciado. Ó, não pode deletar ou atualizar uma linha, né? Uma chave estrangeira vai estar referenciando ela. Então, se eu tenho a chave estrangeira referenciando a tabela filme, eu não posso excluir ela, certo? Então, para que seja possível excluir, eu tenho que excluir a tabela que está referenciando ela. Então, participa. Deletei a tabela participa. Agora sim eu deleto a filme. Olha só, vou até truncar ela primeiro. Truncate film. Truncate table, né?
filme. Beleza, agora trunca, porque ela não está sendo referenciada porque eu acabei de excluir, né? Deletei completamente a tabela participa. Então se eu for dar um show tables agora, show tables, ele vai mostrar que eu não tenho a tabela participa mais. Se eu quiser excluir também a tabela drop table filme, né? Ele vai excluir. Então show tables, ele não vai ter mais a tabela filme, certo? Então assim eu posso excluir, desde que não esteja sendo referenciado por outra tabela, né? Ok? Quero excluir a base de dados, então drop database studio, excluir a base de dados que eu estou usando nesse momento. Então, ó, acabou de excluir database studio. Ele já exclui e já sai também, né, obviamente, da base de dados. Agora fica sem nenhuma base de dados selecionada, né, tá none aqui. Então eu vou show databases, né? Vai mostrar que não tem a tabela studio mais. Quero recriar, vou vir aqui, né? Já fiz esse código, venho aqui, vou copiar isso aqui, Ctrl C, vou vir aqui, né? Botão direito, colar. Ó, beleza, então ele criou para mim todas as tabelas novamente. Já selecionou, inclusive. Por que ele selecionou? Porque aqui eu já coloquei, ó, use studio, né? Então ele já, ó, create database if not exists, já executou. Use studio, já usou, aí colocou criando as tabelas, ele foi criando na ordem que eu criei, né? Lá no código SQL. Então, se eu quiser mostrar agora as tabelas, está todas aí de novo, né? Da maneira como foi criada primeiramente. Então, pessoal, é isso, né? Para não ficar muito extenso, vamos deixar por aí. Então, o que vocês vão fazer as atividades depois e vão tirar o print da tela para mim e vão enviar lá, né? Os comandos que eu pedi para vocês fazerem, vocês vão tirar o print e vão enviando lá para mim, né? À medida que vocês forem fazendo. Ok? Então, bom trabalho aí para fazer as atividades, né, que foram propostas. E na aula que vem nós vamos ver então sobre os comandos da parte da linguagem, né, de modo de alteração, né, a linguagem é DML, né, que é o Data Manipulation Language, né, a linguagem de manipulação dos dados. Assim, nós vamos aprender então como inserir os dados, como modificar os dados inseridos, como excluir os dados inseridos e como consultar os dados inseridos também. Ok? Então, até a próxima. Bom trabalho aí para fazer as atividades.